37. Bom, doutora Licínia, mais uma quarta-feira e nós estamos juntas aqui no Revista Justiça. Com certeza, Marina, mais um tema do direito administrativo, com as novidades, com as atualidades aí desse mundo maravilhoso. Eu sou suspeita para falar, né, porque eu adoro direito administrativo, mas mais aí um dia da nossa coluna. É, legal. E hoje o nosso tema é responsabilidade civil do Estado. Exatamente, esse tema é um tema que tem despencado em todas as provas e concursos públicos de todo o país. É um tema que demanda a atenção para as pessoas que não são da área jurídica, mas que podem, numa determinada situação, sofrer um dano por uma conduta realizada pelo Estado. E aí, então, é importante até a título de informação, até né, como informação de utilidade aí para todos, conhecer esse tema e entender os desdobramentos da responsabilidade civil do Estado. Bom, para que a gente possa começar a falar sobre o assunto, doutora Licínia, a gente pode trazer um exemplo prático? Vamos partir então de um caso prático. Vamos imaginar que a Marina, vou usar a Marina. Vamos lá. E aí meus alunos sempre falam, Licínia, sempre tem exemplo trágico, né? É que, na verdade, a gente precisa de um dano para que a responsabilidade ela esteja configurada, até porque o termo responsabilidade deriva do latim respondere, no sentido de alguém, no caso o Estado, respondendo por um dano causado a alguém. Então, Marina, você vai ser atropelada, não é? Por um carro da administração, por um carro do INSS. INSS é uma autarquia. Ou, outro exemplo, a Marina está como usuária de um serviço de transporte coletivo, ônibus, e esse ônibus bateu na bicicleta que a Licínia, não usuária do serviço, estava andando. E aí? Quem que vai pagar a conta pelos danos que a Licínia, que estava na bicicleta, sofreu? E pelos danos que a Marina, que estava dentro do ônibus, ou a Marina, que estava no carro e que veio o carro do INSS e bateu também no carro da Marina, quem vai pagar a conta? Né? Então, acho que a ideia, os exemplos, né, partindo dos exemplos, as situações principais são essas. Veja só, primeiro eu tenho que identificar os elementos da responsabilidade do Estado. Então eu tenho, primeiro elemento, conduta por parte do Estado. Depois, essa conduta causou um dano a alguém. E existe um nexo causal, uma relação de causalidade entre a conduta do Estado e o dano. Tá? Aí o que acontece? Uma vez identificado esse nexo causal, a doutrina administrativista diz que essa teoria adotada para efeitos de responsabilidade é a teoria da responsabilidade objetiva, na modalidade risco administrativo. O que é isso? Responsabilidade objetiva significa que a Marina, vítima que sofreu dano, ela precisa apenas e tão somente demonstrar a conduta do Estado, o dano e o nexo causal. Não precisa demonstrar se o agente, o que estava dirigindo o ônibus, se aquele que estava dirigindo o carro do INSS, se ele agiu com dolo ou culpa. Não, ela não precisa demonstrar isso. Basta demonstrar a relação de causalidade, o nexo causal entre a conduta do Estado e o dano. Então, basicamente, essa que é a ideia. Então, por isso, responsabilidade objetiva na modalidade risco administrativo. Então, no caso que nós mencionamos aqui no início do nosso bloco, eu teria que provar que eu estava naquele ônibus, naquele momento em que houve o acidente. Isso. E, posteriormente, que aquele acidente me trouxe problemas. Isso. Se eu machuquei a perna, se eu bati o braço e tive uma fratura, e vou ter prejuízo em razão disso. Isso. Porque aí você demonstra qual foi o dano e qual o nexo causal entre a conduta do Estado e o dano, né? Agora, você tá lá dentro do ônibus e aí você sofreu um ataque cardíaco porque você tem problema e você morreu, não tem nexo causal. Consegue identificar? O ônibus tá andando, normalmente você morreu dentro do ônibus, mas porque você tinha um problema de saúde seu, que não tem nexo causal entre a conduta do Estado e o dano que você sofreu. Então aí não há que se falar em responsabilidade, tá? Então esse é o primeiro ponto. Ou o exemplo da Licínia na bicicleta. Não sei subir calçada, é verdade isso, né? Não sei subir calçada de bicicleta. Aí faz de conta que eu, por não saber subir calçada, eu vou tentar subir a calçada, me aventuro a tentar subir a calçada e aí eu caio de cara no chão. E o ônibus tá passando, né? Só que ele não atropela a Licínia, ele passou o ônibus. Eu não posso imputar responsabilidade pro ônibus, porque ele não atropelou a Licínia e só passou ali. A Licínia que não sabia subir a calçada, que caiu sozinha. Então aí não tem nexo causal.
Agora, uma vez que esse nexo causal ele seja identificado naquela situação, aí é outra coisa. Aí sim, aí eu tenho sim essa responsabilidade atribuída ao Estado, que sim tem o dever de pagar a conta, tem o dever de indenizar a vítima do dano. Aí vem a pergunta: quem pode ser vítima do dano? Usuários do serviço ou não usuários? Porque uma coisa é a Marina dentro do ônibus, e aí o ônibus bateu, a Marina, em razão da batida, machucou a cabeça, machucou o braço, né, igual você colocou. Aí é bem lógico a ideia de você ter a conta paga, né, entre aspas, pelo Estado. Agora, e a Licinha que estava andando de bicicleta que foi atropelada pelo ônibus? Não usuária do serviço. Também deverá ser indenizada. Também deverá ser indenizada. O Supremo tinha um entendimento, no passado, de que a vítima do dano era só aquele que era usuário do serviço. Só que esse entendimento, ele já foi superado. O Supremo analisou até em sede de repercussão geral, no recurso de um Linde Case de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, analisou essa situação. E aí, qual foi o entendimento? Que o sujeito passivo do dano, a vítima do dano, prevista ali na Constituição, no artigo 37, parágrafo 6º, com a expressão terceiros, né? Então o Estado vai pagar a conta pelos danos que seus agentes causarem a terceiros. Esse terceiro, o texto constitucional não especifica se tem que ser usuário ou não usuário. Então, pelas regras de hermenêutica, de interpretação constitucional, se o constituinte não disse, não cabe ao intérprete restringir a situação. Uhum. Tem lá a expressão terceiros. Então, tem lá a expressão terceiros. Terceiros é usuário e não usuário. E até por uma questão de observância ao princípio da igualdade ou isonomia. Por que um vai ganhar e o outro não? Por que um vai ganhar e o outro não? Exatamente. Né? Então, são as duas justificativas para, hoje, o entendimento ser esse. Então, a vítima do dano, tanto usuário quanto não usuário. Interessante. Bom, então nós já comentamos aqui sobre a conduta, o dano e o nexo causal, que é isso que nós acabamos de mencionar aqui. Isso. E são condutas que não têm a necessidade de demonstração de dolo ou culpa. Aí vem aquela pergunta, né? E quando que tem dolo ou culpa? Uhum. Então, quando, em quais casos a vítima deveria ou deverá demonstrar o dolo ou culpa por parte do Estado? E aí a responsabilidade não vai ser mais objetiva, mas vai ser subjetiva. Nos casos de omissão. Então, falamos aqui, e agora é como se eu passasse a régua e começasse um outro assunto dentro, né, de responsabilidade. Os casos de responsabilidade por omissão e os elementos necessários para que tenhamos a responsabilidade do Estado por omissão. Que casos são esses? Então, quais os elementos necessários para termos a responsabilidade do Estado por omissão? Inclusive, Marina, essa nossa coluna nós estamos filmando, vai lá para o meu canal do YouTube, youtube.com/Licínia Rossi. Então, essa transmissão nossa, além do nosso ouvinte escutar, ele pode também ter o estímulo visual e assistir, né? Aí, olhar os bastidores aqui, né? E a gente pode abastecer a nossa página também no Face, né? facebook.com/Revista Justiça, que os ouvintes podem acompanhar os destaques durante a semana também do nosso programa, com os demais colaboradores, e na quarta-feira com a professora doutora Licínia Rossi. Ótimo, aí eu já passo também o videozinho, a gente já sobe para a página do Facebook. Responsabilidade por omissão, então. Quais são os elementos? Eu tenho uma conduta do Estado, só que é uma conduta omissiva. O Estado não fez o que por lei deveria fazer. Então, eu falo de atos omissos do Estado. Por que omissos? O administrador só faz o que a lei manda. Então, ele tem um comportamento a ser seguido. Quando ele não faz aquilo, aquele comportamento é aquém do esperado, é abaixo do esperado. Então, eu tenho uma omissão. Essa omissão causou um dano, segundo elemento. Então, conduta omissa, dano. Nexo causal, igual no outro caso que eu mencionei, né? De responsabilidade por ação. Então, conduta, dano, nexo causal. Em razão dessas três situações, faltou o serviço. É a falta do serviço trazida e trabalhada pelos franceses, dizendo que, naqueles casos, naquela situação, o serviço não funcionou, funcionou mal ou funcionou atrasado. Então, exemplo, Corpo de Bombeiros chegou para apagar o fogo depois que o fogo tinha queimado tudo. Corpo de Bombeiros chegou com a mangueira e não saiu água da mangueira.
Então, sabe aquelas coisas que não... Né? E essas situações ocorreram por dolo ou culpa, imprudência, negligência ou imperícia. Então, para eu ter configurado a responsabilidade do Estado por omissão, necessariamente eu tenho que ter a falta do serviço, demonstrar, no caso concreto, que o serviço não funcionou, funcionou mal ou funcionou atrasado, né, por dolo ou culpa daquele que tinha a função pública, daquele que tinha o munus público, né, de cuidar daquela coisa. E aí, pelo fato de termos a existência do dolo ou culpa, nos casos de omissão, a doutrina diz que a responsabilidade do Estado ela é subjetiva, porque aí a vítima precisa demonstrar essa falta do serviço, precisa demonstrar que o serviço não funcionou, que funcionou mal, que funcionou atrasado. Ou, por exemplo, uma companhia de água que deixa de abastecer a cidade em razão ou de algo pontual, enfim, como já ocorreu. Ano passado houve um caso grave em São Paulo, até eu lembro, que não tinha água e os hospitais não conseguiam dar sequência a muitos dos tratamentos. E muitas pessoas prejudicadas, usuários da rede SUS. Nossa. Então, esse poderia ser um exemplo. Aí nós temos, nesse caso, também, a questão de um princípio que está relacionado com todo esse tema, que é o princípio da continuidade dos serviços públicos, em se tratando de serviços essenciais. Então, no caso de serviços de saúde, serviços essenciais, não pode nem ter greve em serviços de saúde. E aí, quando eu falo da paralisação do fornecimento de um serviço que é essencial, tem que ter um cuidado muito maior. Por quê? Porque dependendo do motivo que ensejou aquela paralisação, vai existir sim uma responsabilidade. Exceto em alguns casos excepcionais, né, de caso fortuito, força maior, que aí o Estado ele pode eximir-se de sua responsabilidade. Mas se foi uma falha por um ato humano, que esse ato dava para evitar e o serviço não funcionou por uma situação que dava para evitar e que era possível de ter sido evitada, e porque alguém foi negligente, porque alguém fez ali corpo mole, o serviço não foi prestado de forma satisfatória, aí sim. Só que aí eu preciso identificar esses elementos. E o principal, tem um princípio de origem germânica, do direito alemão, que é o princípio da reserva do possível, que eu preciso ter, para efeitos de responsabilidade por omissão, tomar por base esse princípio da reserva do possível. Então, se o agente público tivesse atuado naquele caso, o dano teria sido evitado? Se o dano podia ser evitado, se dava para evitar aquele dano, e não foi, né, evitado, e aí aconteceu o prejuízo e tal, aí o Estado vai pagar a conta. Né? Então essa aqui é a ideia. Então, recapitulando os elementos da responsabilidade: conduta omissa, dano, nexo causal, falta do serviço não funcionou, funcionou mal, funcionou atrasado, por dolo ou culpa do Estado, e princípio da reserva do possível, era possível agir e não fizeram o que deveria ter sido feito. A gente trouxe alguns princípios aqui ao longo da nossa conversa. A doutora Licínia, já encaminhando para o final do nosso bloco, os interessados podem buscar mais detalhes aqui sobre o nosso tema de hoje, responsabilidade civil do Estado. Em qual material? De que forma? O que a senhora indicaria para nós? Primeiro material, para quem quiser, já está tudo organizado no meu site, no liciniarossi.com.br. Na barra de busca, vocês podem digitar responsabilidade civil do Estado. E aí toda a jurisprudência sobre esse tema já vai estar lá. Então, primeiro ponto. Para quem quiser, tem meu manual de direito administrativo, segunda edição, da editora Saraiva. Está super atualizado, né? E no capítulo de responsabilidade civil do Estado, eu trago todos os casos práticos e vários outros que o Supremo reconheceu a repercussão geral e que o mérito ainda não foi julgado, mas que eu já escrevi e já deixei lá para que o meu leitor ele esteja já um passo, né, adiantado. Não quis esperar a decisão